como versículo de referência Provérbios capítulo 3, verso 19, que diz assim: Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus, por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. A parábola de hoje se chama Pão com Manteiga. Conta a história de um casal que tomava café da manhã no dia de suas bodas de prata. A mulher passou a manteiga na casca do pão e o entregou para o marido, ficando com o miolo. Ela pensou: sempre quis comer a melhor parte do pão, mas eu amo demais o meu marido e por 25 anos eu sempre lhe dei o miolo. Mas hoje quis satisfazer meu desejo. Acho justo que eu coma o miolo pelo menos uma vez na vida. Para sua surpresa, o rosto do marido abriu-se num sorriso sem fim e ele lhe disse: muito obrigado por este presente, meu amor. Durante 25 anos, sempre desejei comer a casca do pão, mas como você sempre gostou tanto dela, jamais ousei pedir. O que a gente aprende com essa parábola de hoje? Diálogo. Tudo nessa vida. Conversa. Não queira que o outro adivinhe o que você deseja. Deixe isso claro. Às vezes pode achar que está fazendo algo de bom para o outro, mas o outro pode estar esperando outra coisa de você. Então, irmão, deixe ele ou deixe ela falar. E caso você não entenda, não tente traduzir. Pergunte novamente. Sabe, tanto nos relacionamentos com minha mãe, com meu pai, com meu namorado, quando a gente conversa, quando eu não entendo alguma coisa, e muitas vezes eu não entendo de primeira, né? Que a minha mente é tão acelerada e eu tô sempre pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E quando falam comigo, eu peço para repetir, porque eu não entendi. E se eu não tiver entendido, eu peço para repetir de novo. Porque eu prefiro entender direito do que simplesmente fingir que entendi e não fazer a coisa certa. Diga que não entendeu, peça que explique melhor. Às vezes eu até anoto, porque às vezes são tantas informações que eu tenho que enumerar para poder lembrar que a minha mente funciona assim. Eu já entendi como ela funciona, então eu preciso trabalhar ao meu favor. Quando se tem diálogo, tudo melhora, tudo se esclarece. Sabe, antes eu guardava muitas minhas emoções, eu guardava muitas coisas que eu sentia e eu acabava adoecendo. E por incrível que pareça, hoje, faz até alguns minutinhos eu assisti um vídeo de um médico falando, né, que não é a lactose ou o açúcar, que faz mal, a gente sabe, o glúten também, a gente sabe que faz mal. Mas não são essas coisas que de fato matam a gente. O que mata de verdade é não saber gerenciar as emoções. Sabe? É incrível quando você deixa o estresse tomar conta, quando você deixa a ira tomar conta, sentimentos ruins tomarem conta do seu corpo. E é incrível, interessante como essas emoções, elas desequilibradas, elas mexem não só com o nosso cérebro, com o nosso coração, mas com o nosso intestino, porque as pessoas não dão atenção para o nosso intestino. Mas ele é quase, assim, eu não vou dizer que ele é um coração, mas assim, ele tem uma importância tão grande, as pessoas simplesmente não cuidam do intestino. E quando a gente sente alguma coisa, é lá no intestino que muitas coisas acontecem, como diz no Ceará, com força. Então, cuide das suas emoções. Alguma coisa não te fez bem, alguma coisa tá te incomodando. Você não precisa chegar com raiva, com ironia, brigando. Mas eu tenho aprendido a chegar quando a pessoa diz: tá tudo bem? E se eu com aquela pessoa não tá tudo bem, eu digo assim: não tá tudo bem. Mas vai ficar. Vamos conversar. Aconteceu isso, eu não gostei disso, eu me senti assim. Eu sei que não foi a sua intenção, mas me gatilhou nisso aqui. Eu sou uma pessoa que luto com isso, que eu preciso disso. Mas assim,
Talvez você não soubesse dessa informação e acabou agindo assim, mas agora você sabe. Entenda que isso me magoa, e isso e aquilo. Isso eu converso com minha mãe, com meu pai, com meu namorado, com os meus amigos, com todo mundo. Já aconteceu de uma colega ter feito algo que eu não gostei, né? Não gostei, fiquei irada naquele dia, chateada. E passaram ali uns 3 dias eu com aquele negócio e me fez mal. Eu disse, sabe de uma coisa? Deixa pra lá. Mas também não cheguei pra ela pra falar nada. Fiquei na minha. Quando um dia ela, na minha frente, ela olhou pra mim e disse assim, tá com raiva de mim? Eu falei, mulher, eu até tava até uns minutos antes, mas agora passou. Já que você falou, não gostei disso, daquilo outro, tá? Achei que isso e aquilo outro. Tá tudo bem. Estou falando agora só pra zerar tudo e a gente recomeçar do zero. Deixa lá mágoa, essas coisas pra trás. Até agora eu tava chateada, mas como você falou, é como se ela tivesse ido embora. Mas porque eu tô tendo a oportunidade de dizer pra você, não gostei disso, nem disso e nem disso. Depois que eu aprendi isso, gente, minha vida mudou. Sabe? Você precisa falar o que te incomoda. E num relacionamento como a gente leu aqui na parábola, ela querendo fazer o melhor para ele, achando que ele amava o miolo, e ela amava o miolo, mas por amar tanto o marido, deixava o miolo para ele, onde na verdade ele gostava era da casca do pão. Ou seja, tanto ela como ele durante 25 anos errando por falta de diálogo. Teria sido mais fácil dizer assim, qual a parte do pão que você mais gosta? É a casca do pão ou é o miolo? E aí os dois, sabendo disso, teriam evitado de comer o que não gosta durante esse tempo inteiro, né? Então, diálogo em tudo, em todo tipo de relacionamento, até no trabalho, tá? Quando algo no meu trabalho, seja aqui onde eu trabalho ou nos outros trabalhos que eu tenho, quando eu não gosto de algo, eu falo. Claro que a gente procura as melhores palavras, a melhor hora, a melhor forma de falar. Mas é preciso falar, senão você vai adoecer. Senão as pessoas não vão saber que aquilo não te fez bem, né? Você precisa falar. Acredito que eu sempre fiquei muito tempo nos meus empregos, né? Em uma empresa eu passei 5 anos, na outra passei 5 anos e aqui na Canaã estou há 10. E não sou perfeita, tenho vários defeitos. Mas uma das coisas que eu faço em todos os lugares que eu trabalho é deixar claro a forma como eu trabalho. Quando algo não tá bom para mim, como a gente pode melhorar. Mas tudo é a forma de falar, de se expressar. Como é que o meu líder, o meu chefe vai saber do que está acontecendo comigo se eu não falar para ele? Se eu não falar para ele, tá tudo bem. Entendeu? É igual você chegar para uma criança que pega uma faca e pega, tô dando um exemplo, né? Pega uma faca, pega aí uma caixa de pasta de dente e fica olhando, pega a faca, fica olhando e para cortar a caixa, né, de papelão, e fica olhando para você e vai fazendo. Ela tá olhando para você para saber se você vai dar limite ou não. Se você não der limite, ela vai achar que tá tudo bem, tá tudo normal. Ela pega uma criança, pegar uma faca e fazer isso. Ela tá olhando para você querendo dizer assim, aí, isso aqui, não vai falar nada? Então vou continuar. Mas ela tá errada, então você tem que chegar assim, pare com isso. É errado. Criança não combina com faca, né? Você precisa falar. Uma criança, para ela parar de fazer algo errado, ela precisa saber que aquilo é errado. Eu tô dando o exemplo como tudo nessa vida é diálogo. Então eu peço a Deus todos os dias sabedoria e paciência para lidar com o meu irmão, né? Vou confessar, eu já me estendi muito, mas vou confessar só mais uma coisa que aconteceu. Ano passado, que a gente já tá em 2025, né? Meu pai chegou para mim e disse, mas para ele tava tudo ok. Eles falou assim num almoço, sabe?
Eu ali com ele, ele conversando, dizendo assim, pai, por que o senhor só teve uma filha? Ele, porque eu não, na verdade eu nem queria ser pai. Aquilo, quando eu ouvi, me paralisou. Qual o sentimento que eu tive? Meu Deus, não fui desejada. Meu pai não queria nem ser pai. E aí eu deixei ele continuar falando, e ele falando do jeito dele. Ele, não queria nem ser pai, porque eu não sabia se eu ia ter essa responsabilidade, né, de cuidar de alguém e tal. Mas aí sua mãe engravidou, e ela, claro que eu não ia dizer para ela tirar, então eu encarei. Ele falou numa naturalidade que para ele estava tudo ok, da forma como ele estava falando, mas ele não tem noção como aquilo gatilhou dentro de mim. Ele gatilhou rejeição, ele gatilhou, querendo ou não, um abandono futuro, né, que poderia acontecer, sei lá. E aí eu fiquei ali tentando gerenciar tudo. Aí depois ele pegou e disse assim, mas aí minha filha, aí você veio, foi maravilhoso, e aí você nasceu, hoje você é o amor da minha vida, e eu só tenho você porque eu nunca tive a certeza que eu teria umas 10 igual a você, com suas qualidades e os seus defeitos. Se eu tivesse essa certeza, eu teria tido umas 10, Lívia, mas como eu não tenho essa certeza, eu só quis você. E aí ele consertou, né? Depois. Só que o gatilho já tava ali em mim. E aí eu peguei e fui embora e tal. Num outro dia, eu conversando com ele, não sei por que surgiu o assunto de novo. Foi alguma coisa que eu falei que ele não gostou, e ele chega pra mim e diz quando ele não gosta, né? Aí eu falei assim, aproveitando, paizinho, que o senhor falou isso, eu não gostei no dia tal. Aí fui explicar o porquê. Porque eu me sentia assim, eu me sentia assada e tal. Ainda bem que eu tô me cuidando da minha mente. Mas se pega uma pessoa que não tem inteligência emocional para lidar com aquilo que o senhor falou, que foi sem maldade nenhuma, poderia causar um destroço na vida de alguém. Então, assim, não gostei, mas entendi, já tá tudo bem, sei que eu sou o amor da sua vida, aí ficou tudo bem. Mas tá vendo como precisa conversar? Senão ele não ia saber nunca que aquilo me fez mal. E assim como ele chegou pra mim e disse que algo que eu falei, ele não gostou da forma como eu falei. E eu pedi perdão e ficou tudo bem. E hoje está tudo ok. Então converse, tá? Peça a Deus sabedoria e paciência para lidar com o outro. Isso é ser inteligente, isso é ser sábio. Que você pense nisso e que você tenha um lindo dia.